Então, vamos dar continuidade. Nós já falamos sobre o conceito de anticorpos e sobre as funções dos anticorpos. E agora a gente vai entender como é que são estruturados esses anticorpos para a gente entender direitinho como é que eles conseguem cumprir o seu papel. Vamos falar primeiro da estrutura deles. Gente, como vocês podem ver aqui na imagem, eles são formados por 4 cadeias e eles são simétricos, tá? Então, essa cadeia vai ser igual a essa e essa grandona também vai ser igual a essa. Essas cadeias são ligadas entre si por pontes de sulfeto. E a gente vai ter duas porções no anticorpo. A gente vai ter a porção Fab, que é essa porção que está aqui em cima dessa linha vermelha, e a porção FC, que é essa porção que está embaixo da linha vermelha. Gente, na porção Fab, a gente vai ter 2 sítios de ligação ao antígeno, que são idênticos, ou seja, que vão se ligar ao mesmo antígeno. Então, a gente pode dizer que a porção Fab ela vai servir para comunicar o anticorpo ao antígeno. No caso, o antígeno vai se ligar aqui. Tem até uma imagem que eu coloquei para vocês entenderem. Ó, o antígeno vai se ligar aqui nesses 2 sítios de ligação presentes na porção Fab. E a porção FC, qual é a função dela? A porção FC vai conectar o anticorpo a uma célula. Então, digamos assim, quando o anticorpo ainda está presente no linfócito B, como BCR, como receptor de célula B, o que vai se ligar a esse linfócito B vai ser a porção FC. É como se aqui tivesse a célula, o linfócito, a porção FC ligada a ele e a porção Fab aqui livre para se conectar aos antígenos e para que assim ocorra a maturação da afinidade. E assim, uma coisa que até foi uma polêmica na nossa reunião presencial, mas com toda razão, porque realmente ficou meio confuso quando a gente falou, é qual seria a parte variável e qual seria a parte constante de um anticorpo. E, gente, assim, de antemão, gostaria de dizer que depende do que você estiver falando. Mas, para a gente organizar as ideias, vamos pensar em imunoglobulinas de um mesmo tipo. Eu vou citar o exemplo aqui da IgM. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre cada uma. Todas as IgMs, todas as imunoglobulinas de um mesmo tipo, vão ter essa parte aqui constante. Essa parte aqui demarcada com C, constante, certo? Então, todas as IgMs vão ter essa mesma partezinha. Assim como todas as IgGs vão ter também essa mesma parte. O que vai diferenciar são imunoglobulinas de tipos diferentes. Então, IgM não tem essa mesma parte igual à de uma IgG. Mas, comparando duas IgMs, elas vão ter sempre essa mesma parte em comum. Deu para entender, gente? E a parte variável, né, que a gente chama assim, vai ocorrer porque dentro de um mesmo grupo de imunoglobulinas, voltando ao exemplo aqui, falando da IgM, essa parte ela vai variar de IgM para IgM, ou seja, ela vai ser diferente dentro de um mesmo grupo de imunoglobulinas. Por quê? Porque ela vai se moldar conforme o antígeno. Vai ocorrer nessa porção variável a maturação da afinidade daquela imunoglobulina específica contra um determinado antígeno. Então, vai depender muito mais do antígeno do que da própria estrutura da imunoglobulina, entenderam? Então, assim, em termos de nomenclatura, a parte constante é essa, colocada com a letra C, e a parte variável vai ser essa, tá bem? Que vai se ligar ao antígeno, onde a gente vai ter o sítio de ligação com o antígeno. Então, vamos entender como é que ocorre esse processo, né, de produção e secreção de anticorpos. Gente, o primeiro anticorpo a ser produzido e secretado, em todos os processos assim, imunes, quando a gente ainda não entrou em contato com o antígeno, vai ser a IgM. A IgM ela vai estar lá como BCR, num plasmócito recém-ativo, vai ocorrer com ela aquele processo que a gente já comentou de maturação da afinidade, ou seja, ela está lá como BCR tranquilinha, chega um antígeno, e esse antígeno ele vai se apresentar a ela. Aí, assim, eles vão desenvolver uma relação ali, até romântico falar assim. Portanto, vai ter a maturação dessa afinidade entre ela com ele. É como se ela mudasse, assim, a sua estrutura para ele caber melhor nela, certo? Para ele
conseguir se comunicar melhor com ela. Aí o que acontece? Eu tenho a maturação dessa afinidade e quando está tudo ok, quando o linfócito B vê que essa IgM está pronta para reconhecer um antígeno, ele vai secretá-la. Então, ele vai secretar várias IgMs que vão estar rondando lá no meu corpo à procura desse antígeno para se ligar e para exercer uma reação imune contra ele. Seja neutralizar, tudo aquilo que a gente já falou, ela vai poder fazer, certo? Aí, o que acontece? Tudo bem, a gente já entendeu como é que ocorre com a IgM. Mas a gente tem que essa IgM ela vai poder se converter em outro tipo de imunoglobulina. E por que isso acontece? Porque eu tenho lá o meu linfócito T, no caso, na ativação do linfócito B T dependente, e esse linfócito T, ele vai reconhecer o antígeno, não sei se vocês lembram, no vídeo que a Vi gravou ela tem dizendo direitinho. Ele vai reconhecer o antígeno, esse linfócito T, e ele vai ser muito esperto, ele vai saber qual vai ser a imunoglobulina ideal contra aquele antígeno. É como se a IgM fosse uma imunoglobulina geral, ela não é muito específica para ter uma ação efetora. Aí o que vai acontecer? Tudo bem, meu plasmócito ele vai estar ali liberando IgM, mas o meu linfócito T, ele viu que o antígeno é de um determinado tipo e que uma outra imunoglobulina vai exercer uma função melhor contra ele. Aí o que ele vai fazer? Não sei se vocês lembram, né, no processo de ativação do meu linfócito B T dependente, eu vou ter a apresentação do antígeno pelo linfócito T. Então, o antígeno ele vai antes ser apresentado ao linfócito T e depois o linfócito T vai apresentar esse mesmo antígeno para o meu plasmócito. Aí, o que acontece? O meu linfócito T ele vai liberar uma citocina específica para que ocorra a diferenciação da IgM em outro tipo de imunoglobulina. A esse processo a gente vai chamar mudança de isotipo. Então, assim, só adiantando aqui para vocês, digamos que o meu linfócito T identificou que esse antígeno vai ser melhor combatido pela IgG. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai secretar interferon gama, para que esse interferon gama haja aqui sobre o plasmócito e converta a IgM em IgG. Aí, o que vai acontecer, gente? A gente vai ter que essa porção constante, ela vai mudar. Ela vai mudar de IgM para IgG, porque a gente já comentou que a porção constante ela é a mesma para o mesmo grupo de imunoglobulinas, mas quando eu quero trocar essa imunoglobulina, quando eu quero transformar ela em outro tipo, eu vou ter que alterar essa parte constante. Então, para ocorrer essa troca de isotipo, a gente vai ter a alteração dessa cadeia pesada, que é justamente a parte constante. Tá certo? Então, é basicamente isso, essa parte inicial. Aí, pronto, uma coisa interessante. Depois de eu ter a formação dessa nova imunoglobulina, ela vai continuar ali como BCR e vai ocorrer o mesmo processo com ela que aconteceu com a IgM. Ou seja, ela vai reconhecer o antígeno, vai maturar sua afinidade e quando ela tiver com a afinidade maturada, quando ela tiver nos trinks para ser liberada, o meu linfócito B só vai liberar ela, vai soltar ela lá no meu corpo e ela vai cumprir a mesma função, ela vai estar lá disponível no corpo para se ligar a esse antígeno e exercer uma função contra ele. Aí a gente tem, né, uma coisa assim, só para termos de estrutura mesmo, que cada anticorpo vai ter um tipo de cadeia leve, então esse tipo vai ser o mesmo desse, em um mesmo anticorpo, e como eu já comentei com vocês, mas só reforçando, vão ser sítios de ligação iguais, então o mesmo antígeno que se ligar aqui vai se ligar do outro lado também. E imunoglobulinas de um mesmo tipo serão reconhecidas pela cadeia pesada. Por quê? Porque a cadeia pesada vai ser constante em um mesmo tipo de imunoglobulinas. Mas, quando eu quero mudar a imunoglobulina, eu vou ter, pelo meu linfócito T, a secreção de ocitocina, que vai justamente fazer a troca dessa cadeia pesada, para que haja a conversão de um tipo de imunoglobulina para outro tipo. Aí aqui acho que eu já expliquei essa imagem direitinho, era só para, eu coloquei ela mais para vocês entenderem o que seria essa parte constante e o que seria essa parte variável. Eu até peguei essa imagem de um vídeo muito bom sobre isso, que é do Medicanal, posso até mandar para vocês depois. E aqui, gente, a última parte desse vídeo, a gente vai falar sobre a forma em que são encontradas no nosso corpo as imunoglobulinas. Então, depois delas serem secretadas, elas vão
ficar lá circulando pelo corpo e elas vão ter formas de apresentação específicas. Como assim? A gente tem que as imunoglobulinas, elas podem se apresentar de algumas formas. Elas podem formar monômeros, dímeros, trímeros e pentâmeros. Tá, o que é isso? A gente tem que um monômero é como se fosse uma única imunoglobulina, então ela vai circular sozinha, só ela. E essa é a forma de apresentação da IgG, da IgE e da IgD. A IgD, no caso, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas ela, na verdade, ela não vai ser secretada, ela vai permanecer como BCR, como receptor de célula B, por toda a sua vida. Vida sim, né? Ela não é viva, mas vocês entenderam, por todo momento de atuação dela. E a gente tem outras formas de apresentação também que não são os monômeros. A gente tem, por exemplo, no caso da IgA, os dímeros, que são quando 2 anticorpos ficam juntos, e os trímeros, que são quando 3 anticorpos ficam juntos. Certo? Então, a gente tem aqui que a IgA ela pode se apresentar tanto como monômero, como pode se apresentar como dímero e como trímero. Mas a forma mais comum que a gente vai encontrar ela no corpo vai ser através do dímero. E a gente tem ainda a IgM, que vai se apresentar na forma de pentâmero. Então, a forma livre da IgM, que a gente vai encontrar no nosso corpo, vai ser a de 5 anticorpos juntos, que vão estar circulando pelo organismo.